Good morning! Olá! Bom, como vocês já viram aí no título, esse vídeo é sobre o que fazer em Londres em um dia. Esse é o título do vídeo, mas se eu puder te aconselhar, eu sempre vou te aconselhar a não ficar só um dia em Londres, porque é muito pouco. Londres é uma cidade que, se você ficar a vida toda aqui, você não vai ver tudo. São mais de 170 museus, inúmeros lugares históricos, pubs, restaurantes, bares, parques. Nós temos que lembrar que Londres é uma metrópole com quase 9 milhões de habitantes, e as atividades aqui para se fazer, coisas para ver, são assim, inúmeras. Se você perguntar para mim, Maura, em quantos dias eu tenho que ficar em Londres para ver tudo? Não existe essa resposta, mesmo que eu respondesse a vida toda. Se eu puder te aconselhar, para você ter uma ideia boa de Londres, assim, bem boa mesmo, eu diria 10 dias. Ai, Maura, eu não tenho 10 dias. Eu diria de 5 a 7. Mas se você clicou nesse vídeo, eu imagino que você tenha curiosidade, né? O que fazer se você estiver só um dia na cidade, ou você está além da curiosidade. Realmente você vai ter só um dia por aqui. Então eu vou dar o meu melhor para mostrar aqui nesse vídeo as atrações mais conhecidas de Londres, aquelas que você vai querer tirar uma foto, aquelas de cartão postal. Muito do que eu vou mostrar hoje, provavelmente você já viu aqui no canal, no meu Instagram, ou em fotos e vídeos por aí. Agora são 15 para as 10 da manhã. Eu queria ter começado um pouco mais cedo, não deu. Eu vou fazendo um ritmo médio, sem loucura, mas também não vai ter muito descanso. Se eu parar para descansar, porque andamos demais, estamos cansados, estamos precisando de uma pausa, que o Mark está aqui comigo, não estou sozinha. Oi! Eu conto aqui pra vocês. Desculpa a introdução, a gente já vai começar, ó. Por sinal, eu tô aqui, ó, atrás de mim aqui é a Torre de Londres, ou a Tower of London, e já vou começar a falar realmente dos lugares pra você visitar em um dia em Londres, mas eu tenho que fazer uma introduçãozinha aqui de leve. Eu não vou entrar a fundo na história de cada lugar, eu só vou realmente dar uma pincelada, porque a ideia desse vídeo é mostrar os lugares pra vocês. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário um link lá pro meu blog, com um post falando desses lugares, com foto, com um mapa, com os pontinhos marcados, e também não vou entrar em nenhuma atração, porque apesar de ter muita coisa interessante, se você só tem um dia em Londres, o ideal é viver a cidade lá fora, aqui fora, porque se você entrar no museu, entrar numa atração, você fica ali 2 ou 3 horas. Claro que depende da atração, né? Umas você vai levar menos tempo. Bom, a não ser que você visite Londres num dia de chuva, que esteja chovendo o tempo todo, aí você vai ter que escolher algumas atrações para visitar por dentro. Hoje o céu está azul, não estou vendo uma nuvem, não sei se vai continuar assim, porque aqui o tempo é meio louco, dá umas mudadas assim, é bem instável. E mais uma coisinha, hoje nós não vamos usar quase nada, ou talvez a gente use muito pouco, transporte público. A maioria desse passeio vai ser feito a pé. Porque se você não tem nenhuma dificuldade de locomoção, Londres é uma cidade para se ver caminhando. Claro que você tem que ter bom senso, né? Se você está num ponto aqui e você quer visitar outro ponto lá do outro lado da cidade, provavelmente você vai ter que pegar o transporte público. Mas essa parte mais central que nós vamos ver, o ideal é fazer na pernada mesmo. Vamos lá, gente. O que fazer em Londres se você só tem um dia por aqui? Eu vou começar aqui pela Tower of London, que já foi fortaleza, Casa da Moeda, Palácio Real e prisão. Hoje em dia é um ponto turístico da cidade com muita história para contar. Por sinal, já tem uma fila ali de gente para entrar, olha. E a Torre de Londres foi mandada construir no ano 1070 por William I, o Conquistador, ou Guilherme I, o Conquistador. Muitas pessoas já ficaram presas e foram executadas aqui, inclusive 3 rainhas foram executadas nesse local. E agora é onde eu entro nesse vídeo e vendo meu peixe. Eu não vou entrar a fundo na história dessas 3 rainhas aqui, mas se durante sua estadia em Londres você quiser saber essa história e outras mais, você pode me contratar para acompanhá-lo durante seu passeio. Para saber mais, para ter mais informações sobre isso, porque eu não vou ficar falando disso aqui nesse vídeo, é só você enviar um e-mail para esse e-mail que eu vou deixar aqui na tela, que é o londres@eusoquerotudo.com. Pronto, está vendido meu peixe, vamos continuar porque tem muita coisa para ver. E a Torre de Londres está aqui, e logo aqui já fica a Tower Bridge, essa ponte icônica aqui de Londres, que vocês já devem ter visto algumas vezes por aí. Ela foi construída no final do século XIX, você pode visitar por dentro, inclusive você pode andar aqui, ó, nessa passarela durante a sua visita. A visita custa R$11,40. E agora nós vamos atravessar a Tower Bridge, que está ali. O sol tá batendo um pouco, né? Não dá pra ver direito, mas enfim, ela está ali, acho que dá pra ver. E vamos lá pro outro lado do rio, que é o South Bank.
E não vai dar para não falar, né, daquele prédio ali, que é o Shard, The Shard. Ele tem 72 andares, são 310 metros de altura, o que faz dele o prédio mais alto do Reino Unido. Ali tem escritórios, tem um hotel, tem alguns apartamentos, tem bares, restaurantes. Ele tem um mirante lá em cima, você pode visitar, chama The View of Shard. Custa 28 libras para visitar esse mirante. A entrada para a torre fica aqui, ó. Você pode comprar o ticket aqui ou comprar online, mas de qualquer forma você vai ter que entrar por aqui, que fica aqui na primeira torre, que fica do lado da Tower of London, que tá ali, ó. Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. E eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Essa é uma ponte basculante. Eu não sei se vai dar para ver bem aqui no meio, ó. Bem ali onde está a divisória, aqui assim, ó. Oh. Quando barcos grandes e altos passam por aqui, ela abre. Deixa eu mostrar para vocês o caminho que nós fizemos até agora, que não foi muita coisa. Saímos ali, ó, Tower of London, atravessamos a ponte, chegamos aqui deste lado do rio. Mark está aqui. E aqui fica o HMS Belfast, que é um navio de guerra da Marinha Real. Esse navio esteve na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia. Hoje em dia é um museu e você pode visitá-lo, custa R$ 23,60 por pessoa. Lembrando que toda vez que eu falar um preço aqui, esse preço é em libras. E agora a gente vai continuar andando aqui, ó, pela margem do rio. Just feel the wind. Aqui tem uma imagem com os decks do navio, são 9 decks para visitar. Aqui diz que você pode sentar na cadeira do capitão. Mark diz que tem uma foto nesse lugar. Mark, oi? Quando você visitou esse navio? Quantos anos você tinha? I was this tall. I can't remember, maybe 10 years old, something like that. Did you enjoy it? Yeah. Isso aqui não é exatamente um ponto a ser visitado, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim, que é a London Bridge. Por que eu tô mostrando? Porque algumas pessoas confundem essa ponte com a Tower Bridge, que eu mostrei para vocês. Confundem o nome, né? Pensam que aquela lá é a London Bridge. E essa ponte especificamente foi construída entre o ano de 1968 e 1971. Mas por séculos existiu uma outra ponte aqui, que hoje nós chamamos de Old London Bridge, que foi construída entre o século XII e XIII, que era uma ponte de pedra, mas quando ela foi construída ali entre o século XII e XIII, ela já foi construída para substituir uma antiga ponte de madeira. E a London Bridge, não essa daqui exatamente, né, mas a Old London Bridge, foi a única travessia do rio Tâmisa dentro da cidade de Londres até o ano 1750. E esse aqui não é exatamente um ponto a ser visitado, mas dependendo do caminho que você for fazer, você pode acabar passando por ele, que é o Golden Hind, que é uma réplica do primeiro navio inglês a circunnavegar o globo. É possível visitá-lo por dentro, custa 5 libras. Saiu aqui de Plymouth, na Inglaterra, né, mais para o sul da Inglaterra, em 1577. Aí passou por aqui, a gente não sabe o que aconteceu aqui, mas né, algo aconteceu. Ele passou por aqui, enfim, aí foi lá, deu a volta, passou por aqui, e 3 anos depois, em 1580, chegou de volta aqui em Plymouth. E tem mais um ponto aqui, que não precisa exatamente estar na sua lista de lugares para ver um dia em Londres, mas pode estar no seu caminho. E é por isso que eu falo que Londres também é uma cidade para se ver caminhando, que é esse lugar aqui, que é o Winchester Palace. Ou melhor, as ruínas do Winchester Palace, que na época que foi construído para ser a casa dos bispos de Winchester, aqui em Londres. Esse local foi construído no século XIII. Depois, né, com o tempo, acabou aí perdido no meio das outras construções. Essas ruínas aqui foram reveladas ao público, em geral, nos anos 80. E na época da Londres medieval, esse era um dos edifícios mais importantes da cidade. Mark, oi? Tá com fome? Eu tô. Nós tomamos café muito cedo, agora é meio-dia. Meu estômago já começou a reclamar já.
Aqui perto, nós já vamos chegar ali, tem um restaurante que chama The Real Greek. Aparentemente comida estilo grega, e nós vamos comer lá para provar, porque nós nunca provamos. Eu já vi algumas pessoas falando sobre esse restaurante. O restaurante é esse daqui, e do lado dele tem um Zizi, que é uma rede de restaurante italiano, e ali tem um Pret a Manger, se você quiser comer uma saladinha ou um sanduíche, alguma coisa mais rápida. No Pret a Manger também tem café. E nós continuamos na beira do rio, estamos aqui de frente para o rio Tamisa. Vamos lá, porque meu estômago está reclamando. Tem muitas mesas aqui. Nós pegamos uma mesa nessa parte aqui de fora. No verão nós passamos aqui, estava aberto. Essa parte fica toda aberta, ó. A calçada já está ali. E aqui está o cardápio. Tem todas as bebidas e as comidas. Tem muita opção no menu. A gente nem sabe o que vai pedir ainda, mas talvez eu pegue um wrap de falafel. Custa R$7,50 cada. Durante a semana eles têm uma opção de um prato, assim, acho que custa 9 libras, um prato já pronto. Mas final de semana é um pouco diferente, hoje é um domingo. Nós vamos pegar o wrap mesmo, e aqui tem halloumi popcorn. Seria, opa, aqui, uma pipoca de halloumi. Deve ser halloumi cortado pequenininho e frito, custa R$6,60. Só que o ideal aqui, eles falam que eles recomendam de 3 a 4 pratos por pessoa, frio e quente. Eles servem o frio primeiro e depois o quente. Chegou nessa cervejinha, eu não lembro quanto que foi cada cerveja, depois eu mostro a conta pra vocês. Isso aqui é a halloumi popcorn, as pipoquinhas de halloumi. É gostoso, tem tipo um melzinho assim, meio docinho. E chegou aqui nossos wraps, o meu é aqui de falafel, o do Mark com lula frita, e o meu tem umas batatinhas dentro, ó. Esqueci de mostrar a conta lá dentro, tô mostrando aqui fora. Com a taxa de serviço opcional de 10%, deu 30 libras e 36. Cada cerveja foi 3 libras, copo pequeno de cerveja, né, half pint. O halloumi popcorn foi 6,60 e cada wrap 7,50. E não muito longe do restaurante que nós estávamos fica o Shakespeare Globe. E esse não é o teatro original onde Shakespeare se apresentava. O original ficava a uns 200 e poucos metros daqui, e ele já não existe mais. Esse teatro aqui foi inaugurado em 1997 e era o sonho de um ator e um diretor americano chamado Samuel Wanamaker reconstruir o The Globe Theatre, que era o teatro original onde a companhia do Shakespeare fazia suas apresentações. E através de muitas pesquisas envolvendo historiadores, arquitetos e outros especialistas, o sonho dele se tornou realidade, mas uma informação triste é que o Samuel Wanamaker faleceu uns anos antes do teatro ser inaugurado. Para vê-lo por dentro, você pode assistir um espetáculo ou fazer uma visita guiada. E o Shakespeare Globe está aqui, e logo aqui fica a Millennium Bridge, que é essa ponte para pedestres que liga o Tate Modern, que é um museu de arte moderna, com entrada gratuita, que fica instalado numa antiga usina de energia elétrica, a St. Paul's Cathedral, que fica lá do outro lado. Essa ponte foi inaugurada no ano 2000. Assim que inauguraram, perceberam que ela balançava muito, então eles fecharam, arrumaram o que tinha que arrumar e reabriram novamente só no ano 2002. Bom, atravessamos a ponte e chegamos aqui na St. Paul's Cathedral. A St. Paul's é uma catedral anglicana, ou seja, uma doutrina protestante. Aliás, o protestantismo é a religião mais popular aqui na Inglaterra. E essa catedral foi construída entre 1675 e 1710. Mas já existia uma catedral cristã aqui desde o comecinho do século VII. Londres foi muito bombardeada na Segunda Guerra Mundial e praticamente tudo aqui em volta da catedral foi destruído, mas ela foi muito protegida pelas brigadas de incêndio e até chegou a ser atingida por algumas bombas, mas os estragos foram mínimos comparados com outros edifícios aqui em volta que foram totalmente destruídos, e após a Segunda Guerra eles fizeram os devidos reparos na igreja. Foi nessa catedral que o Charles e a Diana se casaram. É possível visitá-la por dentro. A visita turística custa 18 libras, mas você pode entrar sem pagar se for assistir um dos serviços. Tem um às 5 da tarde que chama Evensong, e é um serviço todo rezado e cantado por um coral. Tem salmos, cânticos, é bem bonito, dura 45 minutos. Aliás, de segunda a sábado é às 5 da tarde e aos domingos acontece às 3 da tarde.
paramos aqui no mercado para comprar água. Normalmente nós carregamos água, mas hoje esquecemos. Essa aqui de 1 litro custa R$1,40. Estamos no Sainsbury's, que fica aqui perto da St. Paul's Cathedral. É o seguinte, faz uns 15 minutos que esses sinos estão tocando, não param nunca mais, mas nós compramos nossa água aqui, ó, nesse Sainsbury's, que fica pertinho da St. Paul's. Eu vou ter que gritar, e mesmo assim não sei se vocês vão me escutar. Nós temos que ir para London Eye agora. Eu tô me sentindo ridícula. Estamos dentro do ônibus e estamos indo para a London Eye. Ali da St. Paul's Cathedral até London Eye, caminhando, dá uns 30 minutos. De transporte público, uns 20 minutos mais ou menos. Ou de ônibus ou de metrô. Como nós já andamos bastante, ainda vamos andar mais hoje, resolvemos pegar o ônibus. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui você não consegue pagar o ônibus com dinheiro. Tem que ser com cartão por aproximação ou comprar o Oyster Card, que é o cartão de transporte aqui da cidade. Nós pegamos o ônibus 26 em frente a St. Paul's Cathedral, podia ser o 76 também. Descemos na Waterloo Bridge, ali onde aqueles carros estão passando, é o fim da ponte, é o começo da ponte, dependendo de que lado você estiver, né? Ela vai pra lá. E nós saímos do ônibus e já demos de cara aqui com a London Eye. E nós vamos descer por aqui, ó, pra chegar na London Eye. Tem umas escadarias aqui, tá tendo uma feirinha de comida ali embaixo. E o rio fica logo ali, não dá pra ver, mas tá logo ali. Chegamos aqui na London Eye, chamada também de Millennium Wheel, apesar que quase ninguém chama assim, mas enfim, é um nome também dela. Tá cheio de gente aqui hoje, muita gente com criança, temos que lembrar que hoje é um domingo. Ela está aqui desde o ano 2000, tem 135 metros de altura e é um desses pontos turísticos ícones aqui da cidade. Uma volta nela demora 30 minutos e costumava ser o ponto mais alto para observar Londres, né, das alturas, até inaugurarem o Shard. Então aqui tem 135 metros e o deck de observação do Shard tem 245 metros. Para dar uma voltinha nela, se você comprar online, custa 32 libras e 50 e se você comprar aqui na hora, custa 36 libras. Existe uma fila mais ou menos aqui para entrar na London Eye e ela praticamente não para, ela vai se movendo bem devagar e as pessoas vão entrando na cápsula. De vez em quando dá uma paradinha, mas normalmente vai se movimentando bem lentamente. E a London Eye tá ali e essa região aqui é sempre muito movimentada, sempre muito cheia de gente. Tem algumas outras atrações aqui, como o Sea Life, que é o aquário de Londres, o Shrek's Adventure, que é uma atração mais com o tema do Shrek, então mais para as crianças. Aqui tem o The London Dungeon, que é a masmorra de Londres. É uma dessas atrações que as pessoas se vestem assim de forma assustadora e mostram como eram as masmorras antigamente. Claro, com um pouco de fantasia, né? E olha aqui o que fica pertinho da London Eye também. O Palácio de Westminster, ou as Casas do Parlamento, o Big Ben. E essa ponte aqui é a Westminster Bridge. Lembra que eu falei que a London Bridge foi a única travessia dentro de Londres, ligando os dois lados, né, o lado norte e o lado sul do rio, até 1750? Pois é, foi em 1750 que construíram uma ponte aqui, a Westminster Bridge. Everybody singing, oh, everybody singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way. Como eu comentei, é aqui que ficam as casas do parlamento, que são compostas pela Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Ambas são responsáveis pela legislação, verificar o trabalho do governo e debater questões políticas atuais. Um palácio foi construído nesse local no século XI para o rei Edward the Confessor. Depois, ele foi ampliado e até 1512, quando sofreu um incêndio, esse local foi utilizado como residência real. E foi no século XVI mesmo que começou a ser usado para reuniões das câmaras do parlamento. Em 1834, teve um outro incêndio que destruiu praticamente todo o palácio e o edifício atual foi construído entre 1837 e 1860.
E junto desse edifício foi construída a Torre do Relógio, que tem o nome oficial hoje em dia de Elizabeth Tower, mas todo mundo conhece como Big Ben. O nome Big Ben, na verdade, é o nome do sino que fica dentro da torre, e ela tem 96 metros de altura. Quanto à visita a esse local, ao Palácio de Westminster, é possível assistir os debates e comitês de graça ou fazer uma visita guiada. Com um guia, a visita custa 29 libras e com um áudio-guia custa 22,50. É difícil de filmar, mas a rainha foi velada ali naquele lugar, aquele que tem tipo uma torre em cima ali, uma pontinha, que chama Westminster Hall. Essa parte do edifício é antiguíssima, foi construída em 1097 e foi uma parte que não pegou fogo quando teve um incêndio aqui no Palácio de Westminster. Do ladinho das casas do parlamento tem essa praça aqui, que chama Parliament Square. Aqui tem várias estátuas, se eu não me engano são 12 estátuas, algumas de primeiros ministros aqui da Inglaterra ou outros líderes. Tem estátua de Nelson Mandela, tem uma estátua do Gandhi, só uma estátua de uma mulher, que é da Millicent Fawcett, que foi ativista pelo sufrágio feminino, que é o movimento para lutar pelo direito da mulher votar no Reino Unido. Então, para vocês terem uma ideia de distância, ó, ali está as casas do parlamento, o Palácio de Westminster, ou Big Ben, Elizabeth Tower, chamem como vocês quiserem. Nós estamos aqui na Parliament Square e ali, essa aqui tem uma outra igrejinha aqui do lado esquerdo, que é essa Margaret's Church. Mas ali atrás dela, atrás daquelas árvores, já está a Abadia de Westminster. A Abadia de Westminster é local de coroações e outras cerimônias importantes, como por exemplo o funeral da rainha, que aconteceu aqui. Casamentos reais também foram realizados nessa abadia, como o do William com a Kate, o do rei George VI e sua esposa Elizabeth, que eram os pais da rainha Elizabeth II, e ela própria casou aqui com o Philip. 30 monarcas estão enterrados na abadia, mas já tem alguns séculos que eles não são enterrados aqui. O último foi em 1760, mas não são só monarcas que estão enterrados aqui. Existem cerca de 3.000 túmulos na abadia de Westminster e centenas de memoriais. Nada mais, nada menos que Isaac Newton, Charles Darwin e Stephen Hawking estão enterrados aqui. No século X aqui já existia um pequeno monastério e no século XI o rei Edward resolveu ampliar o local e depois parte dela foi reconstruída no século XIII, no XIV e também no XVIII. As últimas adições foram as torres, que foram concluídas em 1745. Essa igrejinha do lado é a St. Margaret's Church, que foi fundada no século XII, mas essa não é a original porque ela foi demolida. Essa daqui foi construída entre o século XV e XVI e quem casou nessa igreja aqui foi o Winston Churchill. E tanto ela, a Abadia de Westminster e as casas do parlamento são patrimônio mundial da Unesco desde 1987. Vai estar tudo no mapa, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de distância. A Westminster Abbey está aqui, a gente está caminhando por aqui e nós vamos entrar numa rua. Deixa eu ver se aquele ônibus ali vai virar onde eu estou pensando. Que ali, ó, mais ou menos onde aquele ônibus está passando agora, à esquerda. Ele vai entrar lá, ó, que é a Whitehall. Como vocês viram, pertinho novamente, né? Na verdade, de um ponto no outro, é tudo muito perto. Ó, e aqui ficam as cabines telefônicas, se a galera gosta de tirar foto, pegando a Torre do Relógio, Elizabeth Tower, de fundo. Tem uma ali atrás e tem uma aqui mais na frente, mas tem até uma filinha para essa aqui da frente. Filinha para tirar foto. Desde o século XV, quando Henry VIII estabeleceu sua corte em um palácio que ficava aqui na Whitehall, essa avenida é reconhecida como o centro do governo do Reino Unido. É onde ficam os principais escritórios do governo e ministérios. É também onde fica a residência oficial da primeira-ministra, no número 10 da Downing Street, e o seu gabinete. No meio da avenida tem alguns monumentos, um deles é o Cenotaph, que é um memorial de guerra, simboliza as mortes durante a Primeira Guerra Mundial, e tem esse aí também no lado direito do vídeo, que é o Monumento às Mulheres da Segunda Guerra Mundial.
O edifício aqui do Horse Guards Parade é do século XVIII e é um local de desfiles e cerimônias reais. Em junho acontece uma parada militar chamada Trooping the Colour e é a comemoração do aniversário do monarca. Mas não significa que em junho é o aniversário dos monarcas. O aniversário da Rainha Elizabeth era em abril e do Rei Charles é em novembro. Nós atravessamos ali, ó, para aquele arco, aquele túnel. Do outro lado fica Whitehall. E aqui na frente, ali onde vocês conseguem ver aquelas árvores, é o St. James Park. Nós estamos aqui nessa parte do parque. Agora nós vamos caminhar, não sei exatamente por qual caminho, mas enfim, até o outro lado. E o que que tem lá no outro lado, na outra pontinha do parque? O Palácio de Buckingham. Aqui é o lugar, se você quer ver uns esquilinhos, tem por todos os parques de Londres, mas aqui tem muitos esquilinhos. O St. James Park é um dos 8 parques reais de Londres e o mais antigo deles. Foi aberto ao público no final do século XIX. E uma curiosidade deste parque são os pelicanos. Existem pelicanos por aqui desde 1664, que foi quando o embaixador russo deu os pelicanos de presente ao rei Charles II. Óbvio que esses pelicanos aqui não são do século XVII, mas desde quando eles foram introduzidos aqui como um presente desse embaixador, dezenas de pelicanos já viveram por aqui. Hello, how'd you do? I'm not broken up, just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you say. Tem algumas cadeiras por aqui, mas você tem que pagar para usar essas cadeiras, tá? Se você sentar, provavelmente alguém vai passar e vai cobrar. Vocês podem perceber que já tá bem escuro, né? Já não tem mais tanta luz quanto no meio do dia. Agora são 5h30 da tarde. Estamos no outono, no mês de outubro. 6h20 é o horário que o sol tá se pondo agora nessa época. Então temos aí mais uma horinha de luz no máximo e logo vai ficar noite. E chegamos aqui no Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do rei Charles III em Londres, mas na verdade ele não mora no palácio, ele mora na Clarence House, que fica bem pertinho, e o Buckingham Palace acaba sendo usado mais para os negócios reais e para algumas outras celebrações e encontros com chefes de governo, com chefes de estado. E ele também é o pano de fundo da cerimônia da troca da guarda. Todo verão ele abre por 10 semanas para visitação e também abre em algumas datas específicas no inverno e na primavera. Quando está aberto, a visita custa 30 libras. A princípio aqui existia uma casa que foi comprada pelo rei George III para sua esposa, a rainha Charlotte, e no ano de 1820, por ordem do rei George IV, começaram a converter a casa em palácio. E bem na frente do Palácio de Buckingham fica o Memorial da Rainha Vitória, que é feito em mármore Carrara e tem 25 metros de altura. E saindo aqui do Buckingham Palace, bem na frente tem essa avenida aqui, larga, que chama The Mall. Pode ser que vocês tenham visto essa avenida aí na televisão, uns tempos atrás, porque mostrou bastante por causa da morte da rainha, do funeral e tudo que estava envolvendo o funeral e a morte dela. Normalmente passa carros, mas de final de semana fica aberto para os pedestres. E nós vamos caminhar aqui por ela até chegar na Trafalgar Square. E só para vocês se situarem, aqui ó, do lado direito, enquanto nós estamos caminhando, é o St. James Park. E no final aqui da The Mall, ou no começo, depende de que ponto você saiu, tem o Admiralty Arch. Não que precise ser um ponto para você visitar aqui em Londres, mas você vai acabar passando por ele também. Esse arco foi encomendado pelo rei Eduardo VII para comemorar, para marcar a morte da rainha Vitória, e ele foi concluído em 1912. Até um tempo atrás, ele era ocupado por gabinetes do governo, mas foi vendido para um bilionário que quer transformar o arco
em um hotel de luxo. Já era para ter inaugurado, mas por enquanto acredito que ainda está em obras e não inaugurou. Nós não vamos passar aqui pelo arco, tá fechado ali a passagem para pedestre e nós não queremos passar na parte de carro e bicicleta. Nós vamos passar aqui pelo ladinho para chegar na Trafalgar Square, mas aparentemente está tendo protesto, porque a gente já escutou um barulho e ali é um lugar que costuma acontecer protestos. Vamos lá dar uma olhada. Bom, e a intenção era mostrar para vocês a Trafalgar Square, uma das principais ou a principal praça de Londres, mas o que achamos que era um protesto, na verdade era a comemoração do Diwali, que é um festival indiano, o Festival das Luzes. Tinha música, dança, comida e várias outras atividades acontecendo, portanto a Trafalgar Square eu vou ficar devendo para vocês e posso mostrar em um próximo vídeo. Mas se você tem um dia em Londres, coloque ela na sua lista. Aqui na Trafalgar Square fica a National Gallery, que é um museu de arte com entrada gratuita, e o nome da praça é uma celebração à Batalha de Trafalgar, que fez parte das guerras napoleônicas e foi uma batalha dos britânicos contra a França e a Espanha. Os britânicos ganharam, mas o almirante da batalha, o Lord Nelson, acabou ferido e morreu. Inclusive aqui na Trafalgar Square tem uma coluna, a coluna de Nelson, com uma estátua dele lá no topo. Tive que achar um cantinho aqui com luz e um pouco mais calmo para finalizar o vídeo, porque eu achei que ia finalizar a Trafalgar Square, mas lá tá uma festa, maior bagunça, tá uma delícia na verdade, é que nós hoje estamos cansados, nós andamos entre 13 e 15 quilômetros hoje, os pés estão começando a doer, não tá doendo não, mas tá começando, amanhã que a gente vai sentir mais. Agora são quase 7 da noite, a gente ficou ali o que, uns 20 minutos mais ou menos, curtindo um pouco a festa, vendo a galera, e vamos supor que além do dia todo você tem a noite em Londres também, que você vai ficar aqui na parte da noite, porque dá pra continuar o passeio ainda, né gente, dá pra ir até 11, meia-noite, pegar uma festinha, mas não é muito a nossa, então 7 da noite pra gente já deu, assim, de passeio, e pra nós, se nós estivéssemos aqui na cidade, provavelmente nós comeríamos alguma coisa rápida em algum lugar e iríamos pro hotel descansar, porque amanhã ou nós teríamos mais um dia de passeio, ou viajaríamos para outro lugar, enfim. Para quem ainda tem disposição, o que eu indicaria? Ir num pub desses mais tradicionais, comer algum prato inglês típico, tomar uma cerveja. Muito pub também tem hambúrguer, então se quiser comer um hambúrguer também dá. Poderia assistir uma peça de teatro ou um musical na região de West End, que não é muito longe aqui da Trafalgar Square. Sair para jantar na região de Chinatown ou na região do Soho. No Soho tem vários restaurantes super legais, lugares para tomar um coquetel, bares. Tô aqui pensando, o que mais? Então, não estamos também muito longe aqui, já é do lado aqui a região de Covent Garden, que também tem muitos bares e restaurantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem já assistiu os 2 vídeos que eu fiz aqui de Londres, que são vídeos que tem muitas visualizações aqui no canal, já conhecia algum desses lugares, porque vários desses lugares eu mostrei naqueles vídeos, mas foram vídeos de passeios que nós fizemos aqui em 2 dias, sem intenção de falar o que fazer em um dia, o que fazer em 2 dias, mas claro, já dando algumas ideias, né? Mas fica esse aqui atualizado, novo, e me conta aí se vocês gostaram. Então a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê na estrada. Um beijo!